Graça e paz, igreja. Como foi sua semana? Abençoada? Muito abençoada. Só de ver o seu rosto aqui, eu posso perceber que foi uma semana. Teve luta? Teve, mas teve vitória. Em nome de Jesus. Eu quero dizer a você que é sempre um grande prazer estar contigo aqui, cultuando ao nome que está acima de todo nome. E ao nome do Senhor Jesus, toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação. Quanto a nós, nos cabe corarmos de vergonha, colocarmos a nossa boca no pó, que talvez ainda haja esperança. Creio num Deus presente, creio na presença do Espírito Santo, não só neste momento do culto, mas todos os dias da semana, te orientando, te ensinando, te fazendo andar segundo o querer do Senhor. Amém, queridos? Abramos nossas Bíblias em 2 Crônicas, sete 14. Segundo Crônicas 7, 14. Muito bem. É um texto bastante conhecido. No entanto, a orientação é: abra a Bíblia e leia. O templo estava pronto. E Deus conversa com o seu povo através dos seus profetas, dos juízes. No entanto, aqui, o rei Salomão coloca-se na presença do Senhor e clama. E o Senhor pergunta para ele: o que você quer? Ele dá a resposta: sabedoria, Senhor. Sabedoria para governar esse povo. E a gente sabe o resultado disto. No entanto, ele está firmando, nessa perícope, está firmando uma aliança com Salomão. E, no entanto, essa aliança também é comigo e contigo. E o Senhor diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu faço a seguinte pergunta: vocês acham que o Brasil precisa ser curado? E por que oramos tão pouco? Porque a receita está aqui. Vocês acham que nós precisamos ser curados? E por que oramos tão pouco? A receita está aqui. Bem, há pessoas que dizem que a oração não muda nada. Eu discordo. Não é o que eu vejo na Bíblia. E a Bíblia, para mim, é a única regra de fé e prática, não aquilo que dizem por aí.
Não é isto que eu vejo na história da igreja. Deus muda circunstâncias através da oração. Deus muda pessoas através da oração. Deus cura pessoas através da oração. Deus restaura filhos e filhas através da oração. Deus se manifesta à sua igreja e a fortalece em resposta à oração. Deus traz avivamento às nações em resposta à oração. Deus age por meio da oração. Agora, olha só que coisa interessante. Oração não é para os fortes. Nós só conseguimos orar quando reconhecemos quanto somos fracos. Oração é a força mais extraordinária de Deus na terra. A oração une a fraqueza humana e a onipotência divina. A oração conecta o altar à terra. Quando o incenso do altar sobe, retorna para a terra em forma de intervenção soberana de Deus na história. É verdade a frase que nos diz: quando a igreja ora, o céu se move, a terra treme e coisas extraordinárias acontecem na história. Então, eu te pergunto, você crê de fato que Deus age através da oração? No entanto, é preciso entendermos que não há oração poderosa. Então eu não vou orar mais. O que existe é um Deus poderoso que atende a oração. Vou orar lá com o irmão fulano de tal, porque a oração dele é forte. Ô, judiação. Que pena. Vou orar lá com a irmã Doquinha, porque ela é ó. Oração dela não é, irmãos. Não existe oração forte. Existem pessoas que pagam o preço da oração. Mas o preço já não foi pago lá na cruz? Para salvação. Para salvação. Para termos uma vida digna, aquilo que Deus quer que vivamos, há um preço a ser pago, sim. E não é incomum ouvirmos coisas do tipo: agora só nos resta orar. Tudo errado. Será que os patriarcas pensavam assim? E os profetas? Compartilhavam desta ideia? E os pais da igreja, os discípulos e até mesmo Jesus, será que pensava desta forma? Que agora não tem mais nada que fazer, só resta orar? Convido-os para meditarmos sobre o tema Vivendo na Esfera Sobrenatural da Oração. Tempo é o que divide aquilo que devemos fazer para Deus, em Deus e com Deus. Para isso, para discorrermos sobre esse tema, vamos recorrer a alguns personagens bíblicos que irão contribuir através de suas experiências à nossa reflexão. Ao abrir a palavra de Deus, encontro Abraão orando e Deus livra seu sobrinho Ló
da condenação de Sodoma e Gomorra. Isaac orando, e Deus curando sua mulher Rebeca da esterilidade. Jacó orando, e Deus salvando a vida dele aos 97 anos no vale de Jaboque. Moisés intercedendo pelo povo que Deus estava para destruir. Moisés pede para Deus não destruir o povo, ou então ele não queria ter o seu nome escrito no livro. Encontra Samuel. Dizendo ao povo: longe de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. Ana, criticada por Penina, incompreendida pelo seu pastor Eli, é desencorajada por seu marido, do seu projeto de ser mãe. Mas Ana derrama sua alma diante de Deus em oração. E a resposta de Deus vem em forma de Samuel, homem que inaugura uma ordem sacerdotal e profética. Aliás, Elias, o céu se fechando, orando para a ressurreição de um filho de uma viúva, orando e descendo fogo do céu, orando e descendo torrentes de água e restaurando a terra. E o texto nos diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito às nossas paixões. Eliseu, orando para que Deus abra os olhos de Geazi, o seu moço. E quando isto ocorre, Geazi contempla o livramento de Deus. Porque quando Geazi acorda e sai fora, estavam cercados de carros cavaleiros do exército inimigo. Ele corre em Eliseu e clama: meu Senhor! Aí Eliseu faz essa oração: Senhor, abre os olhos do moço. Ah, queridos, como a gente precisa ter os olhos abertos para ver aquilo que Deus tem feito no dia a dia em nossas vidas. Muita coisa. Deveríamos ter o coração muito mais grato. Sabe aquele serviço que você orou e não deu certo? Porque não era para ser. Sabe aquele serviço que você mal tinha acordado, o telefone tocou, você foi e atendeu: olha, para você vir depois de amanhã fazer, pode trazer os documentos, o emprego é seu. Ah, mas eu nem orei. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Muitas vezes nós nem oramos, mas Deus conhece o nosso pensamento e conhece o nosso coração e sabe do que precisamos. E Ele nos atende. No entanto, na casa onde as pessoas são pessoas de oração, quando a pessoa ajoelha na beira da cama para pegar o chinelo, o diabo já, sai retirada, pensando que ele vai orar, não, só vai pegar o chinelo. Porque o diabo conhece sim, irmãos. Nos conhece muito bem. Porém, maior é aquele do que aquele. Ele é poderoso para fazer, para realizar. No entanto,
Vida de oração. Vida de oração. Jesus orando e jejuando no deserto e vencendo a Satanás. Agora imagina só. Se Satanás partiu para cima de Jesus, não brinque, porque ele também parte para cima da gente e vem a fim de arrebentar mesmo. No entanto, dali a pouco Jesus está lá em seu ministério, orando e multiplicando pães e peixes. Jesus está lá em seu ministério, vindo com uma turma, e as pessoas estavam, sabe, Graça, você lembra aquele dia que Jesus fez isso, fez aquilo? Você nem imagina, você não estava lá, mas eu vi. E as pessoas naquela conversa, só que do modo contrário vinha outra turma. Um jovem deitado numa esquife, uma mãe chorando, porque a esperança de vida dela estava sendo enterrado, ia ser enterrado dali a pouco. Pode imaginar o coração dessa mãe? No entanto, as duas turmas se encontram, uma de luto e a outra falando da grandiosidade do poder de Deus. Jesus simplesmente toca a esquife e dá a ordem. E aquele jovem levanta. Então aquele enterro é transformado em festa. E juntam as duas turmas e sai glorificando e exaltando o nome do Altíssimo. Porque para Jesus não existe nada impossível. Nem câncer, pastor, nem câncer. Nada é impossível. Quando eu abro um livro de história, vejo os pais da igreja, Policarpo, Irineu, João Crisóstomo, Santo Agostinho, orando. Pré-reformadores orando. João Wycliffe, João Haas, Jerônimo Savonarola, todos orando e oravam muito. Os reformadores, Lutero, Calvino, John Knox, todos de joelho na presença de Deus, colocando suas vidas, pedindo misericórdia. Quando eu olho para a história dos avivamentos, avivalistas, orando, e o avivamento chegando em 1739 na Inglaterra, na Nova Inglaterra em 1745, em 1857 nos EUA, nos Estados Unidos da América. Quando olho para a história, vejo que os crentes que impactaram o mundo foram homens e mulheres de oração. Ah, pastor, mas hoje estamos vivendo um outro momento da história. Hoje a gente não precisa mais disso. E é por isso que chegamos nisso. Ah, mas eles não tinham WhatsApp. É por isso que chegamos nisso. Eles não tinham computador. É por isso que chegamos nisso. Eu perguntei para um garoto de segundo ensino médio. Também eu fui maldoso com ele, né? O que é um ditongo? Hã? Segundo ensino médio. Eu fui para a lousa e fiz algumas explicações de tongo e hiato. Ah, é isso? É. Primeiro ano, estava escrevendo um texto, escrevi um A com acento invertido. Meu primeiro ano F, como é que chama isso daqui? A com acento. Falei, aham.
Tá bom. Entenderam, irmãos? Onde chegamos? A igreja do Senhor Jesus precisa voltar a orar. A igreja do Senhor Jesus precisa voltar a colocar o seu rosto no pó. Não é só para restaurar a igreja em si, é para restaurar a sociedade brasileira. As nossas crianças estão se perdendo. As nossas crianças sabem mais de TikTok do que da vida dos pais. E que pena. Que pena. Terceiro ano eu perguntei, quantos de vocês já têm um projeto de vida? Porque eles têm a matéria, projeto de vida. 2 meninas. Ô professor, eu já estou até estudando. Ah, é? Que legal. Aí chegaram, me contaram o que estavam fazendo. Eu falei, e os demais? Não pensei nisso ainda não. Terceiro ensino médio. Tem algumas coisas que para os sociólogos parece ser o achado da galinha de ouro, mas matou a nossa moçada. Por que não pode trabalhar com 14 anos? Problema. E a igreja precisa orar. O Brasil precisa ser curado. A sociedade precisa ser curada. A igreja brasileira precisa ser curada. Aí a gente canta, né? Gotas benditas já temos. Mas tem gente que está satisfeito com as gotas, irmãos. E aí? Deus tem infinitamente mais para nos entregar, mas a gente precisa buscar, precisamos orar. O pastor, mas eu oro. Não, mas não estou falando daquela oração que você faz na sua casa, não. É nos ajuntarmos em oração. Estarmos juntos em oração. Porque quando você ora sozinho, é um graveto pegando fogo. Quando você junta com outro graveto, isso transforma-se em uma fogueira. Estou falando é disso. É de fogueira. E não de gravetos separados. Aliás, o graveto separado acontece o que com ele? Apaga. E depois que apaga? Fumaça primeiro, né? E fumaça nos olhos não é legal. E depois que apaga-se todo o fogo, vira carvão primeiro. Parte carvão, parte cinza. Por isso, irmão, precisamos orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, é com você e comigo que Deus está falando. Não é com aquele que não veio aqui hoje. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, fizeram o quê? Qual é a primeira coisa? Porque oração é um ato de humildade. Entenderam? É quando eu reconheço que eu preciso. Eu não sou autossuficiente. Eu preciso de um Deus agindo em mim e através de mim. Então as coisas acontecem. E quando eu começo a viajar no tempo, mas naquela época não existe época mais abençoada do que a época chamada hoje. Para você não, porque você está aqui. E você estando aqui, porque você foi abençoado. Eu só estou chamando a você, só estou convocando você, admoestando você a orarmos juntos.
Vocês sabiam que todos os domingos, 8h30 da manhã, tem uma reunião de oração aqui? Tem. Ah, mas eu chego aqui. Irmãos, é o único dia da semana. Mata esse dia. 8h30. Vocês sabiam que na segunda sexta-feira, lá na casa do pastor Jairo, tem um povo que vai lá orar? Foi ruim, né, Sandra? Foi horrível. Uma das respostas de oração está aqui, ó. Está dormindo, Via? Ela disse que estava com dificuldade de dormir. A gente orou, ungiu com óleo. Ah, ungir com... Mas para quê? Não é só ir... Não, gente. Nós encontramos ungir com óleo em Marcos, lá em Tiago, tá? Ungir com óleo, meus irmãos, é simplesmente um símbolo, tá? Mas a orientação, está alguém enfermo, chame os presbíteros, unge com óleo. E, aliás, a nossa igreja demorou bastante para dar essa liberação para a igreja toda fazer isso, tá? Eu sempre fiz, mesmo na igreja presbiteriana do Brasil, a gente sempre fez, né? Tinha um pessoal que olhava meio assim, porque não entendia direito aquilo. Óleo é símbolo do Espírito Santo, tá? Óleo é símbolo daquilo que Deus está fazendo em nós. O Espírito Santo é o executivo da Trindade. É Ele que age. Mas e a oração? Ah, pastor, eu oro demais. Eu oro muito. O que é oração mesmo? A Ednei disse que é conversar com Deus. Alguém dá corda para ela sair do buraco ou para ela botar no pescoço? É um diálogo, é conversar com Deus. Agora, que conversa esquisita é essa? Oh, Senhor, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, meu filho precisa disso, meu filho precisa daquilo, e daquilo, e daquilo. Em nome de Jesus, amém. Ué, não vai dar tempo de Deus falar com você? Se é um diálogo? Que diálogo esquisito é esse? É bom sim. Quem anda mais comigo sabe perfeitamente que eu faço a minha oração em voz alta, depois eu fico um tempo quieto. E Deus fala. Deus continua falando. Apesar daquilo que somos, Deus continua falando. Refrescar a memória de vocês. Zilá está lá na porta, hoje está trabalhando. Zilá chegou, nos disse que o marido dela estava para ser operada de peito aberto. É verdade, Zilá? Ela só fez assim, ó. A Zilá veio aqui na frente, naquele momento da oração. E a igreja orou pelo Márcio. O que aconteceu na terça-feira, Zilá? Ele veio para casa. Entendeu, irmãos? Aí Deus vai fazer isso com todo mundo, ninguém mais morre. Não, queridos. Se Deus tem propósito na cura, Ele cura. É só isso. Deus não vai fazer com todo mundo. Mas Ele faz. Ah, mas como que eu vou saber se Ele vai fazer comigo? Primeiro você tem que passar pelo problema. E depois você tem que orar. Gorete também, né, Gorete? Lupus, né? Foi na terça-feira que você esteve conosco? E na quinta-feira você tinha médico, né? Era lupus? Ou lupus tinha ido embora? Sumiu, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu volto a dizer, quanto a nós nos cabe corarmos de vergonha, mas temos que ter coragem de chegar na presença do Senhor e clamarmos. E clamarmos.
Aquela historinha que todo mundo já sabe, né? Estavam em um barco e o barco afundou e muito crente, viu? Muito crente na água lá. E quando ele caiu na água, falou, Deus vai vir me salvar. Aí passou um camarada num tronco lá, falou, vem cá, dá para nós dois ficarmos aqui nos equilibrando até chegar socorro. Não, Deus vai me salvar. Dali a pouco passou outro num bote lá, meia boca, tá? Não, vem cá, dá para você entrar aqui comigo. Não, Deus vai me salvar. E de repente chega um barco da marinha. Ele se recusa a entrar no barco porque Deus iria salvá-lo. E dali a pouco, blup, 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 morreu. E ele chegou lá na porta do céu muito bravo. Muito bravo. Deus falou, por que você está bravo? Ah, porque eu falei para todo mundo que o senhor ia me salvar, o senhor não salvou. Falou, eu fui lá sim. Eu fui em forma daquela pessoa que estava no tronco, no barquinho que passou, e até mesmo no barco da marinha você não aceitou. Meu papel eu fiz. Nós precisamos aprender a andar no sobrenatural naturalmente. Ah, só vou acreditar quando cair fogo do céu. Para com isso. Para com isso. Deus age respeitando cada um de nós. Quem somos, como somos. Mas a oração é uma obrigação de todos. E todos estão convidados a orarmos mais juntos. A buscarmos mais a presença do Senhor juntos. Não é? Porque, sabe, irmãos, eu só contei essas experiências que a igreja não é lá dos Estados Unidos, não é lá de Singapura, não. A nossa igreja. E eu acredito que no ministério do Tempo do Valdir também aconteceu muita coisa aqui, gente. Só que nós temos um problema, a gente tem dificuldade de compartilhar aquilo que Deus faz de maravilha em nossas vidas. E a gente precisa começar a quebrar isso, não é? Precisamos sim, da mesma forma que quando a gente teve humildade de chegar na presença de Deus e pedir, vamos glorificar o nome do Senhor, porque de repente você está fortalecendo a fé de alguém através do seu testemunho. Aquilo que você está contando. Amém, queridos? Então andemos nesse grande projeto sobrenatural da oração. Eu os convido. Eu estou esperando um grande avivamento, não só para a IPI de Bela Vista, mas para o Brasil. Ah, mas que avivamento? Aquele avivamento só de sentir gostoso, de sentir foguinho? Não, para trabalhar, para o trabalho, para a gente ter coragem de voltarmos a sermos testemunhas, levando esse evangelho por onde quer que estejamos. Mas para isso, precisamos estarmos cheios do Espírito Santo. Cheios. Porque dele nós somos. Estou olhando aqui, todos vocês têm o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo. Agora, o que é necessário fazer? Deixar o Espírito Santo nos ter. Amém? Que Deus nos abençoe. E que tenhamos um dia muito, muito, muito abençoado na presença de Deus. Tendo a convicção de que Ele é um Deus presente, que Ele se importa conosco. Ele não somente anda conosco, mas Ele vive em nós. Que Deus nos abençoe.